também queria dizer ao Eduardo que tenho uma honra muito grande de fazer parte da sua equipa e, portanto, é nesse sentido também que queria começar. Portanto, este livro, em grande parte, foi feito graças às condições de trabalho que me são dadas na equipa a que pertencemos. Vou então começar por esclarecer, atendendo a que algumas das pessoas não são todos de história, não é? Pelo que eu sei, não é? E poderão não estar todos a par de quem se trata. Dom Duarte Nuno de Bragança foi pretendente ao trono de Portugal durante grande parte do século XX. E ele é pai do atual pretendente ao trono, portanto, do Duque de Bragança, Dom Duarte Pio. Às vezes as pessoas até os confundem e pensam que o filho também é Duarte Nuno, mas de facto não é. Duarte Nuno era o pai, o filho é Duarte Pio. Temos aqui uma fotografia autografada que pertence a uma coleção particular, que era muito comum nos anos 50, 60, estas coisas circularem, e portanto isto pertence à coleção particular de um monárquico que tem a sorte, portanto, de ter esta fotografia autografada. Ora bem, quem é então Dom Duarte Nuno? Ele é neto do rei Dom Miguel, filho de um pretendente ao trono que também se chamava Miguel, e a quem os seus partidários chamavam Dom Miguel II, que é aquele senhor que ali está no meio, com os seus dois filhos mais velhos, um que também se chamava Miguel e outro que se chamava Francisco José. Ora bem, quando o Dom Duarte Nuno nasce em 1907, a família vive na Áustria. Vive na Áustria porque se encontram naturalmente afastados de Portugal desde a derrota definitiva do Dom Miguel em 1834. Portanto, venceu a facção liberal de Dona Maria II e Dom Miguel é condenado ao exílio e a lei da proscrição impediu-o de voltar a Portugal, ele e todos os seus descendentes. E então temos aqui o pai, Dom Duarte Nuno, que era o Dom Miguel, que era oficial do exército austríaco, e os seus dois filhos mais velhos, como eu disse, Miguel e Francisco José. Quando Dom Duarte Nuno nasce em 1907, ele é o 10º filho e é o 3º varão. Portanto, é alguém aparentemente com muito pouca importância e com muito pouca relevância. Nunca se pensaria que ele poderia vir um dia a ser chefe da Casa Real Portuguesa. Rei nunca o foi, pelas circunstâncias que sabemos, mas dificilmente se pensaria que ele seria chefe da Casa Real Portuguesa, até porque nessa época a família dos descendentes da Dona Maria II reinavam em Portugal. Dom Carlos era rei e, portanto, nada fazia crer que houvesse a alteração que de facto existiu. Portanto, como eu disse, ele nasce na Áustria, na cidade de Siebenstein, que é muito próximo da fronteira com a Hungria, e quase de um momento para o outro, ele torna-se pretendente ao trono por este ramo, o ramo miguelista, ou ramo legitimista, também conhecido muitas vezes por ramo legitimista, em 1920. Portanto, com 13 anos, ele torna-se pretendente ao trono por renúncia do pai, Dom Miguel, que ali está na fotografia, e do irmão mais velho, também chamado Miguel. E a renúncia explica-se por uma razão muito simples. Os dois tinham combatido nos exércitos austríacos durante a Primeira Guerra Mundial. E isso era pouco simpático para a causa monárquica, se queria afirmar em termos de ter alguma relevância em Portugal. Portanto, alguém que tinha combatido em exércitos contra Portugal, portanto, nos exércitos austríacos, ou seja, foram convencidos pelos integralistas, por aquele movimento monárquico que é o integralismo lusitano, a renunciarem os dois ao trono, pai e filho, e daí, então, o ramo miguelista passar a ser conduzido por Dom Duarte Nuno, com 13 anos. Dom Duarte Nuno estuda agronomia em Toulouse, formou-se como engenheiro agrónomo. Não era essa a sua vontade, ele preferia ter sido engenheiro de máquinas, tinha muito jeito para esse tipo de atividades, mas há aqui uma coisa que é preciso ter em linha de conta. Quem pagava os estudos eram os monárquicos portugueses, porque eles não tinham qualquer tipo de meios de fortuna, eles eram sustentados literalmente pelos monárquicos portugueses, neste caso pelos miguelistas, e o Pequito Rebelo, que era um grande proprietário rural alentejano, que pagou os estudos do Dom Duarte Nuno, disse, não, é muito melhor ser engenheiro agrónomo, porque Portugal será sempre um país agrícola e, portanto, um futuro rei será muito melhor um engenheiro agrónomo do que um engenheiro mecânico, e ele assim licenciou-se em agronomia com uma tese sobre apicultura na Universidade de Toulouse. Em 1929 ele entra clandestinamente em Portugal com dois outros monárquicos que o acompanharam, anda por vários sítios sempre incógnito, sempre sem ter sido reconhecido, e depois sai também calmamente de Portugal. Em 1932 dá-se um acontecimento de grande alcance,
que é a morte de Dom Manuel II sem filhos. Dom Manuel II, portanto, o rei deposto e o líder, digamos assim, do ramo liberal ou constitucionalista, morre no seu exílio nos arredores de Londres, em 1932, sem filhos, embora casado, não chegou a ter filhos da sua mulher, Dona Augusta de Hohenzollern-Sigmaringen. E então temos aqui um postal que circulou na época, em que tem o Dom Manuel II de um lado e do outro lado o jovem Dom Duarte IX, portanto, mostrando a ideia que os monárquicos vão querer da transição. Deve dizer-se, em abono da verdade, que o Dom Manuel II nunca indicou o Dom Duarte IX como seu futuro sucessor. Deixou tudo isso em branco, até porque acreditava que talvez ainda pudesse vir a ter filhos. Ele, quando morre, não é propriamente nenhuma pessoa idosa e, portanto, achou que a possibilidade de vir a ter filhos ainda estava em aberto. Isso não aconteceu e a maior parte dos monárquicos portugueses então reconheceram o Dom Duarte IX como pretendente ao trono. O lugar-tenente do Dom Manuel II, o oficial da Marinha João de Azevedo Coutinho, mobiliza os monárquicos nesse sentido e é feita mesmo uma cerimónia de aclamação que evidentemente não tem qualquer efeito prático, mas em que o Dom Duarte IX é aclamado como rei Dom Duarte II pelos monárquicos portugueses e isso não agradou a todos. Muitas vezes se diz que se reuniram definitivamente as duas fações, a que descendia de Dona Maria II e a que descendia de Dom Manuel II, mas não é bem assim, porque houve alguns que puseram reticências, mas com o andar dos tempos acabaram por aceitar. E, portanto, mesmo aqueles que puseram algumas reticências acabaram por vir a aceitar. O mesmo não se passou, por exemplo, com a velha rainha Dona Amélia, a mãe do Dom Manuel II, que nunca o aceitou, nunca o reconheceu, nunca se lhe dirigiu como Duque de Bragança, nunca se lhe dirigiu como chefe da Casa Real Portuguesa, embora o tenha recebido várias vezes em privado, nunca se lhe referiu numa única palavra como chefe da Casa Real Portuguesa ou sequer Duque de Bragança. A morte do Dom Manuel II leva então a que Dom Duarte IX passe a ser reconhecido como Duque de Bragança e pretendente ao trono pela maioria dos monárquicos portugueses, como eu sublinho, a maioria, não a totalidade, mas a quase totalidade. Até porque as alternativas não eram muitas, diga-se de passagem, não é? Havia alguns descendentes da Dona Maria II que eram príncipes alemães, portanto isso causava algum problema, e depois havia os príncipes brasileiros do ramo Bragança, descendentes de Dom Pedro I do Brasil e IV de Portugal, mas isso também, claro, que causava alguns problemas e, portanto, a maior parte dos monárquicos achou que era a melhor solução. Entretanto, o Estado Novo cria a fundação da Casa de Bragança com os bens do antigo rei Dom Manuel II. Dom Duarte IX protesta porque entende que o património lhe devia ter sido destinado pela lógica dos vínculos da antiga monarquia. O único vínculo que sobrevivia era o vínculo da Casa de Bragança, mas à luz da República tinha deixado de ser vínculo e tinham passado a ser propriedades pessoais do rei. E, portanto, não tinham que passar para o novo Duque de Bragança e o Estado criou aquela que ainda hoje existe, a Fundação da Casa de Bragança, não é? Mas o Dom Duarte IX não deixou de protestar. Em 1939, ele que vivia na Áustria muda-se para a Suíça, que passará a ser a sua residência fixa a partir daqui e até à sua vinda para Portugal, que era Gunten, no cantão de Berna. A ida dele para a Suíça não tem tanto a ver com a eclosão da Segunda Guerra Mundial como se poderia pensar, mas sim com a anexação da Áustria pela Alemanha em 1938. Portanto, a Anschluss, ou seja, a anexação da Áustria ao Terceiro Reich por Hitler. Isso criou alguma instabilidade, criou alguma insegurança. Dom Duarte IX receou ter de ir combater, receou ser obrigado a tornar-se cidadão do Terceiro Reich e aí opta por se deslocar para a Suíça, portanto, em 1939. Em 1942 ele casa com uma princesa brasileira. Temos aí, portanto, um postal fotográfico que circulou na época, o Dom Duarte IX com a sua mulher, a princesa brasileira Dona Maria Francisca de Orleans e Bragança, que era bisneta do último imperador do Brasil, do Dom Pedro II. Este casamento é um casamento que tem um significado muito importante em termos políticos, porque fazem-se as pazes entre os dois ramos da família de Bragança. Dom Manuel II, como eu disse, não tinha descendentes, mas havia sempre o lado brasileiro que descendia de Dom Pedro I do Brasil, IV de Portugal, e, portanto, a paz fez-se por essa forma. Naturalmente que é um casamento que é combinado, é um casamento que é arquitetado pelo lugar-tenente, o Azevedo Coutinho, com a bênção de Salazar. Portanto, isso é preciso que se diga. Salazar autoriza a que tudo isto seja feito, autoriza a vinda do Duque, a passagem do Duque a Portugal a caminho do Brasil. Foi de avião,
que na época não era muito comum, um avião comercial altamente luxuoso que fazia uma viagem, portanto, entre Lisboa e o Nordeste brasileiro, e depois então se encaminhou para o Rio de Janeiro. Portanto, ele casa com uma bisneta de Dom Pedro II do Brasil, cujo irmão era pretendente ao trono brasileiro, o príncipe Pedro Gastão, que era pretendente pelo chamado ramo de Petrópolis. Além do ramo de Petrópolis, havia o ramo de Vassouras, outro pretendente. Vassouras é uma cidade do Brasil, no caso não saberem, portanto, havia como há dois ramos de pretendentes ao trono do Brasil, e o Dom Duarte Nuno casa, portanto, com uma irmã do pretendente do ramo de Petrópolis, Dona Maria Francisca. Eles regressam, instalam-se na Suíça, terão 3 filhos, e aqui temos uma fotografia tirada na Suíça. A primeira é tirada na Suíça, a segunda já é tirada em Portugal. Naquela fotografia vemos o Duque, a Duquesa, o filho mais novo, recém-nascido, que está ao colo, que era o Dom Henrique, que morreu o ano passado, portanto morreu em fevereiro de 2017, era o mais novo, mas já faleceu. Aquele que está ali, deste lado, é o Dom Duarte Pio, portanto o atual Duque de Bragança, e este é o filho do meio, o Dom Miguel, portanto, que felizmente ainda vive, não é? Tal como o seu irmão mais velho. Portanto, é uma fotografia que é datada de pouco tempo depois do nascimento do mais novo, o Dom Henrique. Portanto, isto é datável para aí do final de 1949, princípio de 1950. Na fotografia seguinte, já temos a família em Portugal, na sua residência do Palácio de São Marcos, a que eu a seguir farei referência. Aqui está este é o Dom Duarte Nuno, Dom Duarte Pio, perdão, o Dom Henrique o mais novo e o Dom Miguel. Portanto, a Duquesa e o Duque. Ora bem, esta comunicação, esta conferência, se chamemos daquilo que quiserem, chama-se um pouco em torno de um pretendente ao trono nas teias de Salazar. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o Dom Duarte Nuno sempre apoiou o Estado Novo, porque pensou que o Estado Novo evoluiria para a monarquia. Pensou que mais dia menos dia Salazar faria o mesmo que o Franco fez em Espanha, que foi evoluir o regime ditatorial para um regime monárquico. Isso não aconteceu, mas não se sabia se iria acontecer ou não, e o Dom Duarte Nuno teve sempre esperança, e essa esperança foi uma esperança que depois redundou em desilusão, mas foi uma esperança mantida durante muitos anos. Foi uma esperança alimentada pelo próprio ditador. Portanto, o Salazar nunca deu nenhum passo em termos de dizer que iria restaurar a monarquia, mas também nunca fechou nenhuma porta. Deixou sempre as coisas numa situação de uma incerteza grande quanto ao futuro. Por outro lado, jogou habilmente com Dom Duarte Nuno. Deixou-o viver para Portugal, como eu explicarei a seguir, mas nunca, por exemplo, nunca o recebeu em privado. Eles nunca se encontraram em privado. Encontraram-se em cerimónias públicas, mas nunca em privado. Ao contrário do que era desejo de Dom Duarte Nuno, o ditador nunca o recebeu. Contactavam por carta. Há várias cartas aqui na Torre do Tombo que restaram no espólio do Salazar do Dom Duarte Nuno, sempre de frente, sempre elogioso para o ditador e para com o regime, mas nunca houve contactos pessoais para além, por exemplo, de encontros, aqueles encontros ocasionais quando foi inaugurado o Monumento ao Cristo Rei, quando foi inaugurada a Ponte sobre o Tejo, esses encontros que não tinham qualquer relevância, não tinham qualquer interesse, em que eles apenas se cumprimentaram. Contactavam também através de uma irmã do Dom Duarte Nuno, que era a infanta Dona Filipa, que ali está com o seu sobrinho Dom Duarte Pio. Portanto, isto é datável dos anos 60, para aí dos anos 60, mais ou menos. A Dona Filipa era uma das irmãs do Dom Duarte Nuno e empenhadíssima em conseguir que a monarquia fosse restaurada em Portugal. Portanto, ela tinha contactos privilegiados com Salazar, encontravam-se, escreviam-se. Há quem diga que ela estava apaixonada por ele, mas isso também é já outras leituras possíveis dos acontecimentos que não sabemos se é verdade ou não. A mim garantiram que ela estava apaixonada por ele, não sei se é verdade ou não, mas o Salazar também, até mesmo se isso fosse verdade, soube jogar com muita habilidade essa particularidade, e portanto foi sempre mantendo a Dona Filipa naquela expectativa de saber o que é que iria acontecer, não é? Dom Duarte Nuno volta a Portugal em 1950, beneficiando da revogação das leis que impediam o regresso da família de Bragança a Portugal. Havia uma lei de 1834 referente à família de Dom Miguel e havia uma lei de 1910 referente à restante família de Bragança. Essas leis foram revogadas pela Assembleia Nacional em 1950, permitindo o regresso da família a Portugal,
apesar do Salazar ter tido uma intervenção pública antes da lei ser aprovada, dizendo muito claramente, com todas as palavras, que uma coisa era a aprovação da lei e outra coisa era o bom senso do Sr. Dom Duarte Nuno, que provavelmente o melhor que faria era não vir viver para Portugal. Embora uma coisa muito diferente fosse os filhos virem viver para Portugal e serem criados em Portugal. O Salazar separava claramente as coisas. E nós aqui temos que relacionar com o que se passava em Espanha, onde desde 1947 o príncipe Juan Carlos estava a ser criado sob os auspícios do ditador, longe do pai, que, como sabem, vivia em Portugal, vivia no Estoril. Portanto, a situação não seria completamente muito fora do comum. De qualquer forma, o Dom Duarte Nuno opta para viver para Portugal com a sua família. A fundação da Casa de Bragança arranja-lhe o tal palácio que eu referi, que é este que aqui está nesta segunda imagem, que era um antigo mosteiro jerónimo dos arredores de Coimbra, o Palácio de São Marcos, que hoje pertence à Universidade e que a Universidade disponibiliza, por exemplo, para algumas festas. A família foi lá instalada e foi-lhe atribuída uma quantia anual, começou por ser de 700 contos e depois passou a 1000 contos por ano, que era uma quantia, portanto, destinada ao Duque se sustentar e sustentar a sua família, e que era, evidentemente, muito razoável, mais do que razoável. Além de que o Duque também sustentava as duas das irmãs, a referida Dona Filipa, que nunca casou, e uma outra que, tendo casado, ele também a ajudava economicamente, que era a mais nova, a Dona Maria Adelaide, que morreu há poucos anos, com 100 anos de idade, que isso foi relativamente falado e conhecida, a Dona Maria Adelaide, portanto, que morreu em 2012, no mês a seguir a ter completado 100 anos. Portanto, também, o irmão também ajudava a sustentá-la. Ora bem, em 1950, ele então, 52, ele chega a Portugal. O Salazar, portanto, embora tenha manifestado aquela ideia que eu disse, não impediu a vinda dele para Portugal. Ele instala-se no Palácio de São Marcos e, portanto, os seus anos decorriam no Palácio de São Marcos calmamente. Ele recebia os seus partidários no dia 1 de dezembro, que lhe iam apresentar cumprimentos. De resto, poucas eram as atividades monárquicas que existiam com alguma relevância. Em 1951, com a morte do Presidente da República, Carmona, houve ali uma hipótese de restaurar a monarquia que acabou por não dar certo, porque o Salazar assim o entendeu. Portanto, foi um momento que se esteve mais perto de restaurar a monarquia, foi em 1951, quando o Dom Duarte ainda se encontrava a viver na Suíça. Entretanto, o seu filho, Dom Duarte Pio, vai se tornar herdeiro da Rainha Dona Amélia. Portanto, o Salazar convenceu a Rainha Dona Amélia a testar a favor os seus bens em Portugal, a testá-los a favor do Dom Duarte Pio. Eram fundamentalmente andares em Lisboa e em Sintra e ações da Companhia das Águas. Em 1968, por morte da viúva do Dom Manuel II, a Dona Augusta Vitória de Hohenzollern-Sigmaringen, é criada a Fundação Dom Manuel II, com os bens que ela tinha em Portugal e que também serviam para o sustento da família, porque ficou estipulado que 50% dos rendimentos da Fundação eram para o sustento do Duque de Bragança, e assim foi estipulado, portanto, em 1968. Entretanto, só também acrescentar que a própria Duquesa de Bragança, a Dona Maria Francisca, tinha rendimentos da Companhia Imobiliária de Petrópolis, que não seriam muitos, mas que também ajudavam ao sustento da família, porque, como eu disse, eram estes os únicos meios de fortuna. Era natural e compreensível que não trabalhassem, porque era assim que as coisas se viam. O Dom Duarte Nuno algumas vezes se lamentou a pessoas próximas que tinha pena que não o deixassem trabalhar, porque ele gostava de exercer a sua profissão de engenheiro agrónomo, preferencialmente nas colónias portuguesas da África, que ele tinha uma grande paixão pelas colónias portuguesas da África, mas isso naturalmente não aconteceu, porque obviamente que os monárquicos não o deixavam trabalhar, porque isso não fazia parte daquela ideia que se tinha de um pretendente ao trono de um futuro rei. Nós aqui o vemos nos últimos anos de vida nos corredores do Palácio de São Marcos. Ele tinha 60 e poucos anos, mas estava precocemente envelhecido. Muitas coisas contribuíram para o seu envelhecimento precoce. Por exemplo, logo à partida podemos dizer que toda aquela desilusão que ele começa a ter é algo que faz com que ele fique de certa forma alquebrado e desiludido com tudo. Portanto, ele em 1967, 68 já percebeu que a monarquia não vai voltar, não voltou nem nunca mais vai voltar. Em 1968 a mulher morreu
inesperadamente, portanto morreu de um ataque cardíaco à mesa do pequeno almoço, portanto foi uma cena até bastante trágica, e isso também vai levar a que aumente a solidão, a que aumente a sua desilusão, a que aumente a sua angústia. E em 1974 acontece tudo aquilo que nós sabemos em Portugal, portanto o 25 de Abril foi um momento da história portuguesa que não foi de forma nenhuma favorável ao Duque de Bragança. Há uma grande agitação, há uma grande instabilidade. A Fundação da Casa de Bragança retira-lhe o subsídio anual que lhe pagava e ele próprio, por conselho do filho Dom Duarte Pio, decide sair do Palácio de São Marcos por questões de segurança. Quando eu falo questões de segurança, são mesmo segurança, é mesmo segurança em termos físicos, não é? Porque ele estava praticamente sozinho no Palácio de São Marcos, os filhos estavam praticamente cada um num sítio, e ele opta por sair de lá e vai viver para a casa da irmã Dona Filipa em Ferragudo, no Algarve, no concelho da Lagoa, e é lá que passa mais ou menos o seu último ano de vida, não é? Em 1975 chega a colocar-se a questão de ele sair de Portugal. Ele nunca o fez, mas sabemos que o príncipe Rainier do Mónaco, bastante preocupado com o que se estava a passar em Portugal, lhe perguntou se ele queria ir viver para o Mónaco e se ele queria um passaporte diplomático. Tal era a ideia de instabilidade que se vivia no Portugal, não nos esqueçamos que era o Portugal do verão quente de 1975. Dom Duarte Nuno vai então morrer na véspera de Natal, portanto um dia muito pouco agradável, com certeza, para alguém morrer. Na véspera de Natal de 1976, ele morreu vitimado de brucelose, quando estava na casa da irmã no Algarve. Aparentemente terá comprado leite a uma vendedora particular, a uma senhora que tinha uma vaca e que vendia leite, e as consequências foram aquelas que nós podemos imaginar, portanto um leite que não estaria propriamente no melhor estado. Ele fica internado durante uns dias no Hospital de Portimão e depois é transferido para o Hospital da Cruz Vermelha, aqui em Lisboa, onde morreu. Portanto, morre aos 69 anos, mas com aquele ar que nós vemos na fotografia, já bastante envelhecido. Ele, evidentemente, que morre numa altura que não era muito propícia a grandes cerimónias. Algumas cerimónias que tinham existido nos anos 60, por exemplo, eu esqueci-me de falar, o Salazar autorizou em 1967 a trasladação dos restos mortais do Dom Miguel para Portugal. O Dom Miguel foi trasladado para São Vicente de Fora em 1967 e aquilo foi uma cerimónia que reuniu muitos elementos da realeza europeia, todos aqueles que eram mais ou menos os habitués das cerimónias monárquicas portuguesas, o Conde de Barcelona, o Humberto II da Itália, que viviam em Portugal, até o Simeão II, o antigo rei da Bulgária, a última imperatriz da Áustria, a Zita de Bourbon-Parma. Todas as pessoas se deslocaram a Portugal para essa cerimónia de transladação do Dom Miguel. No ano seguinte foi a morte da Duquesa de Bragança e as cerimónias também foram com bastante pompa, para um país republicano, também com a presença de muitas cabeças coroadas e pretendentes ao trono. Em 1976 não aconteceu nada disso. Portanto, a conjuntura em Portugal já era de alguma calma política, como sabemos, em 76 já se tinha entrado na normalidade, mas as coisas não eram muito propícias a haver uma grande pompa em torno das cerimónias fúnebres de um pretendente ao trono, que as pessoas também, além disso, conotavam com o Estado Novo. Portanto, foi uma marca que o Dom Duarte Nuno nunca perdeu, foi a marca de ser alguém altamente conotado com o Estado Novo. Isso é algo que nós vemos, por exemplo, naquele famoso livro do Mário Soares, publicado em francês e depois publicado em Portugal em 74, Portugal Amordaçado, em que o Mário Soares diz claramente que ele é alguém comprometido com o Estado Novo dos pés à cabeça, o que até certo ponto era verdade. Não é? Pronto, o Dom Duarte Nuno então morre, os direitos ao trono e a chefia da Casa de Bragança passaram para o seu filho, Dom Duarte Pio, e a última fotografia é a fotografia do seu túmulo na igreja de Nossa Senhora da Graça, em Vila Viçosa, portanto no antigo convento dos Agostinhos de Vila Viçosa, que é o panteão dos Duques de Bragança. Este túmulo é um túmulo que, embora esteja ali desde 1976, tem ainda um caráter provisório, porque nunca ninguém se preocupou em fazer um túmulo definitivo. Portanto, o que lá está é o caixão, como lá foi depositado em 1976. As culpas para o facto
de não ter havido uma sepultura condigna, não sei a quem pertencem, nem nunca as procurei inquirir. Mas a verdade é essa. Isto não está acessível ao público. Eu tirei esta fotografia pondo-me em cima de uma mesa para ver através de uma janela. Portanto, foi a única possibilidade que eu tive. De forma clandestina. De forma clandestina, mais ou menos clandestina. Portanto, o acesso disto foi dado dentro do seminário de Vila Viçosa. Portanto, o seminário de Vila Viçosa é que ocupa o espaço que é o do antigo convento dos Agostinhos. Mas eu já vi uma versão, certamente à escola, que explica a razão de eles nunca terem feito um túmulo definitivo. Tem a ver com o tempo de fações, porque um túmulo definitivo implica reconhecer como verdadeiro pretendente. É uma afirmação que não concorda e, portanto, está ali no limbo. Exatamente. Para ver se ele vai ter uma tumba digna do pretendente para o tema ou não. Ou não, exatamente. As guerras continuam depois da morte. Exatamente. Pronto, e era isto. Agradeço a vossa atenção. Estou então disponível para